Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Estudando o Evangelho com Kardec, chegamos hoje ao capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo 4 vai nos falar de reencarnação. A classificação que Kardec fez dos capítulos tem uma sequência lógica. Nós vamos ver ele falando que Jesus não veio destruir a lei. Depois o capítulo 2 fala que o reino de Jesus não é desse mundo, ou seja, Jesus é um espírito muito mais evoluído do que todos nós, e a sua forma de governar é totalmente diferente dessa que nós conhecemos aqui na Terra. Depois nós vamos ver no capítulo 3 falando que há muitas moradas na casa de meu Pai. E para que o processo das moradas possa acontecer com a evolução espiritual, é necessário a reencarnação. Então esse capítulo 4 vai trazer uma série de passagens de Jesus, onde nós vamos ver que o povo judeu falava de reencarnação abertamente. Eles não tinham o conhecimento tão profundo a respeito da reencarnação. Eles chamavam de ressurreição. Ressurreição, para nós que veio do latim, significa reerguer-se. Eles tinham a palavra específica no hebraico, mas era como se fosse ressurreição e não reencarnação. Reencarnação foi um termo que Kardec criou para que ele pudesse definir, através do conhecimento dos espíritos, como nos passar os detalhes e essas informações. Então, reencarnar, tomar novamente um corpo de carne. Eles tinham esse conhecimento, mas chamavam de ressurreição. Se nós pegarmos passagens do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus conversando com seus discípulos e eles falando abertamente sobre reencarnação. O primeiro exemplo que Kardec coloca no capítulo 4, ele vem lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17. Diz que Jesus havia chegado a uma certa localidade chamada Cesareia de Filipe. Então ele pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem que é o Filho do Homem? Jesus se chamava de Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão dos judeus. É uma expressão que indica Filho do Homem, significa filho de Adão, que veio de Adão. Na verdade, Jesus não estava muito bem querendo dizer isso, que era o conhecimento dos judeus, mas ele, como sendo o Filho do Homem, dizendo que ele estava encarnado, como todos os outros estavam. Obviamente que todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai Criador. Mas como filhos do homem, significa que estamos encarnados. Então Jesus, enquanto da sua passagem na Terra como encarnado, queria saber o que as pessoas diziam dele. Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Nós não estamos entrando aqui na ideia de saber se era Elias, se era Jeremias, até que não, porque nós sabemos que Jesus não reencarnou, Jesus encarnou no globo. Ele não teve uma encarnação anterior e não terá uma encarnação posterior. Ele encarnou, teve apenas uma encarnação em nosso globo. Então, na verdade, não é essa a ideia, mas é ver como que nos diálogos comuns eles conversavam sobre reencarnação. Porque para os discípulos falarem: tu és Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas, é porque eles acreditavam na reencarnação. Em um outro exemplo, numa passagem que está em Marcos, no capítulo 6, e também está em Lucas, no capítulo 9. Na mesma passagem se encontra nos dois evangelhos. Diz o seguinte: e chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus fazia. Herodes era o tetrarca, né? Ele era o governador da Galileia para o lado judeu. Ele não tinha muita resposta sobre as coisas, porque quem governava era Pôncio Pilatos. Mas ele tinha lá um papel representativo. Então chegou até ele notícia de Jesus, que Jesus estava fazendo. E aí então, uns diziam, né? É João que ressurgiu dos mortos, João Batista. Então ele disse: não pode ser João, porque eu mesmo, né? Eu mesmo eliminei.
Então, na verdade, João Batista foi morto, cortado o seu pescoço, a mando de Herodes. Então ele está dizendo aqui, não pode ser ele. Então disse Herodes, eu mesmo mandei degolar João, pois quem é este de quem ouço semelhante coisas? Então olha que interessante, as pessoas insistiam em dizer que era João Batista que havia voltado dos mortos. Então não dava para ser João Batista, porque quando Jesus encarnou, João Batista já estava encarnado. João Batista desencarnou e Jesus continuou encarnado. Não tinha como ser o espírito de João Batista, óbvio. Mas olha como eles não tinham noção de como funcionava, mas eles tinham a ideia de que era possível a transmigração da alma. A alma migrar para outros corpos. Então, de uma forma muito interessante, a gente vai ver como era comum na época. Nós vamos ter mais uma passagem aqui que está em Mateus. Diz o seguinte: os discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que precisa primeiro vir Elias e depois a ele? Mas Jesus respondendo disse: Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então os discípulos compreenderam que de João Batista é que Jesus falava. Olha que interessante esse bate-papo. Por que os escribas dizem que é preciso que venha Elias? Escribas eram os homens que escreviam as leis. Eles eram muito próximos aos fariseus. Então eles eram os escribas, os escritores da lei. Então dizia nas escrituras que Elias tinha que vir para restabelecer as coisas. E Jesus diz, na verdade, o Elias já veio. E fizeram dele o que bem entenderam. Então os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então olha que interessante. A gente vê aqui Jesus falando. Olha, Elias reencarnou como João Batista. Era comum, era normal. Só que o nome do dogma que eles davam era ressurreição. E ressurreição a gente sabe que, como nos moldes que nos chegou até hoje, não é possível nós ressurgirmos no mesmo corpo que já desencarnou. Cientificamente falando, materialmente falando, depois que nós deixamos o corpo físico, nós não podemos mais voltar para ele. Então não tem como nós ressurgirmos, não tem como nós fazermos a ressurreição num corpo que já desencarnou. O que nós podemos fazer é gerar um novo corpo para que nós possamos habitar numa nova encarnação. Então nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que tivemos um começo, não teremos um fim, e que nesse processo de evolução nós vamos habitar muitos e muitos corpos físicos. Esse corpo ao qual estamos usando nesse momento é o corpo do momento, é a encarnação nossa do momento. É a mais importante encarnação de todas, porque é a única encarnação na qual eu posso fazer algo por mim. As que já passaram, já foi. E aí nós vamos encontrar, Kardec coloca nesse capítulo também um diálogo maravilhoso de um grande estudioso chamado Nicodemos. Ele quer se encontrar com Jesus para conversar com o mestre. Só que Nicodemos era um fariseu. O fariseu era um doutor da lei. Era um sacerdote do templo e também um advogado, um juiz da lei mosaica. Eles, os fariseus, podiam compor o sinédrio, que era como se fosse o STF da época de Jesus. Só que ao invés de 11, lá eram 71 anciãos. Era o presidente do sinédrio, que na época de Jesus era Caifás, e mais 70 anciãos que votavam para definir se alguém era culpado ou se alguém era absolvido. Então os fariseus tinham um poder muito grande na sociedade. E esse fariseu era diferente dos demais. Ele não queria perseguir Jesus, porque os fariseus perseguiam Cristo. Esse não, ele queria falar com Jesus. E ele consegue uma entrevista com Jesus à noite. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, João descreve esse encontro.
E olha que maravilhoso como João descreve esse encontro para a gente. Havia um homem entre os fariseus, por nome de Nicodemos, doutor dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe. Então, quando Nicodemos encontrou Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não estiver com Deus. Rabi, no hebraico, é mestre. Nicodemos chama Jesus de mestre, um doutor da lei, um homem extremamente poderoso, chama um simples jovem, um filho de carpinteiro, de Rabi, porque ele sabia. Ele sabia, no fundo do seu âmago, que ele estava na frente do Messias, do Espírito enviado por Deus. Ignorava completamente que era o governador do planeta. Ignorava completamente o tamanho da envergadura desse Espírito chamado Jesus. Mas ele estava lá. Ele falou: eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não estiver com ele. Estava falando das curas de Jesus. Estava falando da sabedoria de Jesus. Estava falando dos ensinamentos do Cristo. E aí Jesus dá uma resposta para ele, que é o título do nosso capítulo. Ele fala: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que fica um pouco confuso, porque o Nicodemos chega e fala: olha, eu sei que você vem da parte de Deus, né? Porque ninguém faz o que você faz se não estiver com Deus. E Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não fica desconexa se a gente entender a intenção do Nicodemos e a resposta de Jesus. Qual era a intenção de Nicodemos? Qual era a cabeça do Nicodemos naquele momento? Vamos imaginar o povo judeu, Nicodemos imaginando que Jesus era o Messias. E o que era o Messias que havia sido anunciado por outros profetas anteriormente? O Messias era o Espírito enviado por Deus, que iria fazer a grande revolução. E os judeus acreditavam que a revolução era somente para eles, que era a libertação de Roma, que era transformá-los, né, de uma vez por todas no povo escolhido. Então eles tinham outras ideias do Messias. Então ele imaginava que o Messias era alguém criado por Deus perfeito, né? Sabe aquela ideia que a gente tinha antigamente de anjos, né? Que o anjo foi criado por Deus perfeito, né? Nunca encarnou, nunca errou, nunca sofreu? Essa é a ideia que Nicodemos tinha. E aí olha a resposta maravilhosa que Jesus dá para ele: Nicodemos, para chegar onde eu cheguei, tem que nascer de novo. Ninguém chega ao reino de Deus, ou seja, ninguém estabelece o reino de Deus dentro de si, como Cristo já estabeleceu, se não nascer de novo. Tem que reencarnar para poder aprender, para poder passar por dificuldades, para poder passar por facilidades, para poder passar por amor, para poder passar por dor. Tem que reencarnar, Nicodemos. É isso que Jesus respondeu para ele. E aí Nicodemos então diz: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura ele entrará novamente no ventre da sua mãe para nascer uma outra vez? Olha como Nicodemos ficou perdido, gente. Nicodemos fala assim: mas como pode, né, um homem velho nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe? E aí Jesus então diz para ele: em verdade, verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Olha que frase importantíssima de Jesus. Ele falou para Nicodemos: em verdade, verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Nascer do Espírito, ok. O Espírito vem do plano espiritual e reencarna no novo corpo. E essa história de nascer da água? Dentre as questões e os dogmas que a Igreja Católica criou, essa questão de nascer da água, eles criaram como sendo o batismo da água. A criança nasce e para ela se livrar do pecado original que a causou, ou seja, o sexo para a Igreja é pecado, ele então precisa ser batizado, ele precisa ser limpo, lavado do pecado. Então, há-se a crença de que isso é nascer da água.
Mas vamos olhar por outro lado. Nós estamos falando de Jesus, um espírito que tem um conhecimento gigantesco. Vamos ver o que significa essa água. O espermatozoide é uma gota de água em gel. O óvulo é uma gota de água em gel. Quando os dois se unem, se fundem, um espírito toma aquela nova formação e o corpo físico se forma 9 meses dentro de uma bolsa cheia de água. O líquido amniótico, o líquido da vida. É desta água que o Cristo está dizendo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que um espírito vir do plano espiritual, tomar o corpo que está se formando depois da fecundação e dentro de uma bolsa de água chegar no planeta Terra. Não tem outra forma. Tem que haver a união do espermatozoide com o óvulo. Tem que haver um lugar onde esse espírito vai desenvolver o corpo físico, Nicodemos. É isso que Jesus está falando para ele há 2000 anos atrás. Olha o conhecimento do Cristo, que coisa maravilhosa. Tudo isso que nós descobrimos agora, há pouco tempo atrás, o Cristo já estava falando. É um governador do planeta. É um espírito que está bilhões de anos à nossa frente de experiência, de conhecimento. E aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Aqui ele está falando o que a gente conhece na doutrina espírita. Corpo físico, corpo espiritual. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o corpo, né? O corpo gera o corpo. Mas o espírito não gera o espírito. Então o pai e a mãe, eles emprestam, né? Eles doam os genes para que um novo corpo possa ser criado. Mas o espírito do filho não é criado com base nos espíritos do pai e da mãe. O espírito do filho é único. Ele veio do plano espiritual, está ligado à família espiritual, com certeza. Já estava planejado a reencarnação daquele espírito, óbvio. Mas não é o pai e a mãe que geram os caracteres do espírito do filho. Então a gente pergunta, mas como que funciona então quando a gente fala, nossa, mas o filho de fulano é igualzinho a ele. Não tem como não dizer que não é filho dele. Herdou dele as características. Não, não herdou dele as características. As características são do espírito. Mas como explica ser tão parecido? São espíritos que vivem há milênios juntos. Têm vontades iguais, têm ideias iguais, são amigos há milênios, apenas estão reencarnados agora. Então pode parecer muito um com o outro, nos gostos, na forma de agir, porque estão juntos há muito tempo. Mas não foi o espírito que gerou isso. O espírito é único. E aí, o mais interessante que Jesus fala, não te maravilhes quando eu digo que é preciso nascer de novo. E aí vem uma frase poética. João é muito poético, né? João coloca as palavras de Jesus de uma forma muito poética. Ele fala, o Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está falando que o Espírito sopra onde quer. Ou seja, o Espírito vai para onde quer. O Espírito ele é livre quando está fora da carne. O Espírito, você ouve a sua voz, você viu que, né, pode existir o Espírito, mas você não tem o contato com ele. Você tem um contato com os encarnados. O contato com os Espíritos é em pensamento, é em sentimento. Por isso que ele fala, o vento sopra onde quer. Assim que acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo os caracteres, as características do Espírito. E aí Nicodemos pergunta, mas como pode isso? Vocês conseguem imaginar o nível de confusão do Nicodemos nessa hora? Um doutor da lei, um homem estudado da lei mosaica, ficou na frente do Cristo parecendo uma criança. E é isso que nós somos diante do Cristo, crianças ainda. E aí Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus está falando para ele, você é fariseu. Você é doutor da lei, você é sacerdote, você estuda todos os documentos, você estuda a base da religião judaica e não sabe disso, porque na base da religião judaica há
a reencarnação. Os judeus acreditam que eles precisam cumprir as chamadas mitzvahs. São regras, são 613 regras. Para se chegar no reino dos céus, tem que cumprir as 613. Se você não conseguir cumprir as 613 regras numa encarnação, você tem que encarnar de novo e continuar para cumprir as que faltaram. Então Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não sabe disso? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crerias se eu vos falasse das coisas celestiais? Jesus falou para ele: Nicodemo, você não está entendendo nem o que eu estou falando de reencarnação. Como é que você quer me procurar para falar das coisas celestiais? Então olha o recado que Jesus deixa para a gente. Nós temos que compreender o processo do espírito e matéria primeiro, compreender a reencarnação para depois a gente adentrar nas questões do espírito. Então é por isso que Kardec faz esse trabalho do Livro dos Espíritos, colocando os capítulos dessa forma. Ele explicando aqui para a gente, falando que os Espíritos trazem, que Jesus traz sobre a reencarnação, está nos preparando para os próximos capítulos, porque a gente vai ter que falar muito de reencarnação nos próximos capítulos. A gente vai ter que falar muito de progressão espiritual nos próximos capítulos. O próximo capítulo que a gente vai estudar, o capítulo 5, fala de sofrimento. Como é que a gente vai falar de sofrimento sem falar de reencarnação? Então olha o Kardec, né, na sua genialidade, fazendo a compilação de uma forma perfeita para o nosso entendimento. Então Kardec pegou o Evangelho, que estava, né, trabalhado entre vários evangelistas, e compilou para a gente num estudo, num esforço maravilhoso que o codificador fez para a gente entender o Evangelho de Jesus. Então o estudo aprofundado, o conhecimento dos judeus, a pesquisa, Kardec já começou. Por isso que nós aqui no canal do NEP seguimos dessa forma, com a pesquisa, para a gente poder aprofundar, fazendo o que o codificador nos disse, que nós devemos conhecer os judeus, nós devemos aprofundar no conhecimento, para que a gente possa pegar o evangelho primitivo, aquele evangelho que Jesus deixou. Então, nós vamos encontrar muitas coisas no evangelho que falam sobre reencarnação. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos é maravilhoso, é extremamente elucidativo para a gente entender a questão da reencarnação. E a gente vai entender então que a ressurreição não é possível. Não existe a ressurreição. Existe a reencarnação. Tomar um novo corpo, iniciar uma nova jornada, começar um novo capítulo. Então a gente vai trabalhar dessa forma, compreendendo que a reencarnação é uma dádiva de Deus. Que nós já podemos ter sido José, Maria, João, que nós podemos ser ainda Rodrigo, Maria, José, Sérgio, André, Andréia, e assim vai. Nós somos espíritos viajantes do tempo e nós estamos vestindo vestes para o nosso desenvolvimento. É engraçado que a gente sempre busca querer saber, ou pensa às vezes em querer saber, o que será que eu fui nas outras encarnações? O que será que eu fiz nas outras encarnações? Será que eu devo ter vivido em Roma? Será que eu devo ter vivido em Atenas, no Cairo? Será que eu vivi na Europa, na Ásia, na Pérsia? Ou será que eu vivi aqui no Brasil mesmo, aqui na região, aqui no interior, nas capitais brasileiras? E quando a gente fica preso nessa ideia do que eu fui, a gente esquece de pensar no que a gente é. Por isso que eu falei que a encarnação mais importante da nossa existência é essa atual, porque é nela que nós podemos fazer alguma coisa. Então, que nós possamos dar esse início no capítulo 4, falando sobre reencarnação. Semana que vem a gente volta, terminando o capítulo 4 com os demais detalhes que Kardec vai trazer sobre os laços de família, que eu passei rapidamente hoje, mas a ideia era falar da reencarnação. Semana que vem vamos falar dos laços de família, no capítulo 4, sobre a reencarnação. E continuando assim o nosso estudo. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, os que estão assistindo. Que Jesus abençoe. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscrevam-se no canal, indique para seus amigos.
para que a gente possa cada vez mais aumentar a divulgação do Evangelho do Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.